Falar agora sobre divórcio do sono. Eu nem sabia que Maria. tinha isso, né? Casais que se separam devido a não aguentar o ronco do companheiro. Eu não aguento mais, vai-te embora, pega a tua trouxa e desaparece daqui. Parece uma carranca zoada danada. Para falar né? sobre esse tema, nós convidamos a médica otorrinolaringologista Valéria Pinto. Ela é especialista em sono. Pensava que quem era especialista em sono dormia muito. Dorme especialista. Dorme. Doutora Valéria, bom dia. Bem-vinda ao Correio da Manhã. Bom dia, Carlos. Um prazer estar aqui conversando com vocês de novo. A gente deixou um spoiler do tema da última vez que eu estive aqui falando de sono na Semana do Sono. Foi. E a gente jogou na mesa esse tema assim. E hoje foi o dia da gente voltar para falar sobre esse tal de divórcio do sono. Mas assim, é força de opcional. É força de expressão ou acontece divórcio por causa de ronco também? Já chegou alguém no seu consultório, doutor, dizendo, rapaz, me dê uma forma de eu tentar dormir melhor porque não perca, melhor dizendo. Né? Sem dúvida. Muitas pessoas vão ao consultório procurar uma melhora, especialmente do ronco, porque o ronco é o principal fator que faz as pessoas separarem de quarto. E procuram dizendo, foi o ultimato que me foi dado, que ou eu melhoro do meu ronco, eu procuro ajuda, e a gente sabe que tem como tratar, ou a gente vai ter que dormir em quartos separados. Doutora, quer dizer que quem ronca muito tem como parar de roncar, deixar de roncar? Ah, com certeza. Com certeza. Já uma luz no fim do túnel. Já ficou interessante. Como é esse milagre? É interessante que isso é tão individualizado que não tem receita para parar de roncar. Então, existem pessoas, por exemplo, que vão parar de roncar por coisas simples, como, por exemplo, dormir de barriga para cima. Eu durmo de barriga para cima, eu ronco. Eu durmo de lado, eu não ronco. O seu tratamento é dormir de lado. Eu ganho peso, mas tem como a gente condicionar dormir de lado. E outra coisa seria uma pessoa que ganhou peso, começou a roncar porque ganhou peso. Então, perda de peso vai diminuir a questão do ronco. Existem outras pessoas que roncam quando ingerem alguma bebida alcoólica, se come mais à noite. Então, a gente evitando certos hábitos vai melhorar. Então roncar não é uma doença. O ronco em si ele é classificado sim como uma alteração do sono, mas não necessariamente uma doença. O problema é que o ronco ele é muito fortemente associado a uma doença, que é uma doença grave, que é a chamada apneia obstrutiva do sono. Certo. E aí que começa o problema. O problema começa com o barulho, mas a doença que está por trás desse barulho é que é uma doença grave. O pessoal leva áudio, muito. Nossa, eu já escutei muita gente. Escuta aqui, doutor. Muita. Escute se tem como. Mas muita. E assim, eu costumo dizer, para até trazer uma leveza para a consulta, porque às vezes o casal chega estressado. E a gente, até para trazer uma leveza na conversa, eu sempre digo assim, dentro de um quarto de uma pessoa que ronca, existem duas pessoas com problema de sono. O que ronca e o que não dorme, porque o outro ronca. Então tem um insone e um roncador no mesmo ambiente. Quem está roncando também não está dormindo bem, não é? Então, não necessariamente. Porque, principalmente se tiver apneia do sono associado, esse paciente é um paciente que dorme, e às vezes as pessoas acham que o problema do sono é não dormir. Às vezes o problema é até dormir demais, e uma das características da apneia obstrutiva do sono é essa sonolência excessiva. Então, ele não é uma pessoa que tem dificuldade de dormir. Ele deita e ele dorme. E o que se refere, inclusive, eu estou falando ele, porque a maioria das pessoas são homens que vão roncar, mas mulheres, como a gente falou, também roncam, crianças roncam, adultos, idosos. Mas vamos nos referir ao ele, porque realmente é mais comum. Então, ele é aquela pessoa que dorme, que deita, e a esposa até refere. Ele deita, doutora, já começa a dormir. Deixa ele dormir primeiro. Dorme de imediato. Porque o sono da pessoa que tem a apneia obstrutiva do sono, a estrutura dele ela é muito alterada. Então, quando a gente dorme, a gente não está numa fase só de sono ou aparentemente fazendo nada. A gente está fazendo várias funções fisiológicas naquele momento, e para fazer todas essas funções eu tenho que passar por todos os 4 estágios do sono. E uma pessoa que tem ronco e apneia, ele não passa por todos os estágios do sono, e ele perde muito sono fundamental, que são os sonos profundos e o sono REM. E, além disso, a cada parada respiratória que uma pessoa faz, existe uma resposta do cérebro com um evento chamado despertar. Isso é, a pessoa está roncando, para de respirar, o cérebro lança um alerta, sai daquela fase de sono, a pessoa não acorda, mas o cérebro, ele acordou. E ele faz aquela ativação de vigília, que a gente consegue perceber no eletroencéfalo, que é feito na polissonografia, que é o exame do sono. E essa fragmentação desse cérebro, que simplesmente em fases de sono precisa ter ativação de vigília,
faz com que ocorra um dos principais sintomas da apneia do sono durante o dia, que é a sonolência excessiva diurna. Doutora, aí nesse caso, as pessoas que passam por esse problema, a senhora bem disse agora, ela não acorda, mas o cérebro já acordou. São essas pessoas, as mais comuns é chegarem, por exemplo, no outro dia, rapaz, eu dormi tanto, mas estou tão cansado, parece que eu passei a noite apanhando. É exatamente essa a sensação. É a sensação de sono não reparador, muitas vezes desperta com cefaleia, né? Faz a boca seca de manhã também, às vezes até a sensação de que está um pouco inchada, porque a úvula, a campainha que fica ali por vibrar e ficar sofrendo esse trauma durante a noite, fica até um pouco demasiada pela manhã. E a sensação que ele tem é essa: eu durmo, mas eu não descanso. E durante o dia, essa falta desse sono reparador chega para cobrar a conta. Então, baixa produtividade, irritabilidade, dificuldade de fazer uma manutenção mental, né, de tentar não se irritar com coisa pequena, tudo isso fica alterado. Doutora, de onde vem esse barulho do ronco? A maioria das vezes, assim, imensa maioria das vezes, vai vir da região da garganta, ali do palato, dessa região que é a chamada faringe. Tem caso de ser cirurgia, não? Temos muitas indicações de tratamento cirúrgico. Então a gente vem desde de tratamentos comportamentais. Você tem uma ideia, tem evoluído tanto as questões dos tratamentos em relação ao ronco e à apneia do sono, que a gente passa desde tratamentos comportamentais, como eu falei, evitar de dormir de barriga para cima, perda de peso, manter uma higiene do sono, tal, a procedimentos cirúrgicos, a procedimentos odontológicos. A gente tem aparelhos que, inclusive, existe a odontologia do sono, existem aparelhos que são colocados na boca para anteriorizar a mandíbula, existem cirurgias ósseas também que são feitas, existem inúmeras cirurgias que a otorrinolaringologia também pode fazer e tem avançado muito em suas técnicas, e existem muitos tratamentos que estão em evolução, como, por exemplo, o que muita gente não conhece, mas existe um marca-passo para evitar ronco e apneia. Isso é quando ocorre o relaxamento dessa região da garganta, esse marca-passo que foi inserido cirurgicamente lança um sinal que faz o tônus muscular voltar a ocorrer. A doutora falou há pouco tempo que para de respirar e não morre, não? Pois é, aumenta muito o risco cardiovascular. Isso. A gente tem que olhar ronco e apneia obstrutiva do sono como ser hipertenso, como ser diabético, como ter dislipidemia, que é o colesterol e triglicerídeo aumentado. Então, a gente se preocupa muito com essas doenças, porque essas doenças aumentam o risco cardiovascular. Isso é, você ter um infarto, ter um AVC, tudo está aumentado a partir do momento que você é hipertenso, diabético ou dislipidêmico. Mas outra coisa que aumenta muito esse risco é ter a apneia obstrutiva do sono. Ele é considerado um processo inflamatório crônico, assim como essas doenças metabólicas. Como é que estuda, por exemplo? Aí Vitor tá roncando. Vai lá, o Vitor, lá no Suênia, o casal chega lá, aí diz, olha, doutora, precisamos aqui, já estamos quase separando. Aí como é que ele vai ter que fazer experiência lá, dormir lá? Existe. Nós temos a polissonografia, que é o exame do sono. Existem várias modalidades de polissonografia. Existe o padrão ouro é a polissonografia completa que a gente tem, onde a gente sabe fase de sono e fase de vigília, outros distúrbios de sono. Isso faz lá na clínica? Ali. Pode ser feito na clínica, pode ser feito, que é chamado laboratório do sono, ou pode ser feito em domicílio, esse mesmo exame. Mas a gente também tem outros 2 tipos de exame que são realizados especificamente para distúrbios respiratórios do sono. Porque a gente tem que imaginar, não é só ronco e apneia que altera o sono das pessoas. É um dos distúrbios, apesar de ser um dos mais prevalentes, junto da insônia, mas não é o único. Então, a polissonografia no laboratório ou em domicílio, aquela mais completa, ela serve para outros vários distúrbios do sono também. Mas a gente tem 2 formas de avaliar de forma bem mais simplificada só essa parte respiratória. São exames domiciliares, que não precisa de tanto fio, que não precisa de tantos parâmetros avaliados, mas que já me trazem uma resposta de se essa pessoa só ronca ou se ela ronca e faz apneia. Ô, doutora, no meu caso, eu até disse aqui, a gente brincava na escalada, né, Carlos? A minha esposa relata que eu só ronco quando, por exemplo, saiu para jantar e tomou um vinho. Quando volta, aí já é certo eu roncar. A sua cura é fácil. Essa questão de roncar só após ingerir bebida alcoólica pode ser o prenúncio de alguma coisa grave? Então, na Consulta realidade, para mim agora. Mas já mostra que existe porque o que é o ronco e o que é a apneia? Vamos começar daí. O ronco e a apneia, ele ocorre por causa de um relaxamento na região da faringe, que é essa região da garganta que a gente, quando abre a boca, vê ali os arcos, onde ficam as amígdalas e tal. Então, isso aí vai relaxar e vai vibrar. Todo o ar que passa, uma corrente de ar contínua, que passa numa área de estreitamento
de estruturas flácidas, ele vai passar vibrando. A gente vê isso com a janela, eu faço sempre essa analogia, se eu deixar a janela do apartamento aberta, ele não vai fazer barulho. Chega um momento que eu deixo uma fresta na janela e vai passar fazendo aquele barulhão ali. Isso. A mesma coisa é a produção do ronco, é uma área de estreitamento com estruturas flácidas que o ar vai passar e vai vibrar. Porque quando você ingere bebida alcoólica, você passa a roncar, porque você aumenta esse relaxamento. Então, naquele momento, por aumentar o relaxamento, ficou mais fácil, aumentou ali o colapso, isso é, diminuiu o espaço, e aí você agora tem estruturas flácidas, relaxadas, numa área mais estreitada. Só que algumas pessoas têm isso direto, esse relaxamento maior numa área de estreitamento. E aí existem vários motivos para isso. Então, assim, se hoje você só ronca quando ingere bebida alcoólica e tem esse relaxamento muscular, existe uma coisa que vai lhe levar a esse relaxamento muscular de uma forma natural e que a gente não tem como controlar, chamado envelhecimento. Então, é possível, se hoje você só ronca quando tem esse relaxamento aumentado da ingesta do álcool, preparando, Suene. provavelmente, a partir dos 50, 60 anos, talvez você até seja um roncador habitual, porque você vai ter, a gente perde tônus muscular com a idade. Mas tem como evitar chegar a esse ponto? Pois é, tem como evitar. Gente, você sabe que tem até tratamentos fonoaudiológicos para trabalhar essa... Né, e descobrir o que é que há de estreitamento aí já presente, se tem alguma questão nasal que está associada, se tem alguma questão estrutural mesmo nessa garganta que justifique. Ao momento que você tem um relaxamento maior, por exemplo, pode ser até o dia que você está mais cansado, que a gente faz uma estrutura do sono diferente. Ô, doutora, quem já fez aquele procedimento de retirada das amígdalas, ainda assim pode passar por isso? Ainda assim pode passar por isso. Tem que tirar também as inimigas. Doutora, nós começamos o texto falando sobre divórcio do sono. Quantos casais a senhora já salvou lá de divórcio? Você sabe que eu já tive gente que eu encontrei na rua e que a esposa diz, doutora, a senhora salvou meu casamento. Porque é muito sério. E a gente tá falando assim a palavra divórcio é uma palavra forte, que seria essa separação do quarto, por um motivo que muitas vezes é o ronco, é realmente um dos motivos principais para essa separação do quarto. Mas a gente tem que olhar também que quando a gente fala em divórcio do sono e separação de quarto, nem sempre é por um problema como ronco, como apneia. Às vezes é por uma questão mesmo de hábito. Uma pessoa que gosta de um colchão mais molinho, o outro que gosta de um colchão mais... Vai dividir o colchão, né? Um que gosta do quarto mais quente, o outro que gosta do quarto mais frio. E muitas vezes separar o quarto, porque às vezes cria-se a sensação de que quando separou o quarto existe um problema no relacionamento e às vezes foi uma opção para melhorar a qualidade de sono de ambos e para que eles possam ter, né, um sono de qualidade, saúde mental, produtividade no dia seguinte. Às vezes é uma coisa benéfica, então não vamos olhar só essa questão. E é uma coisa que tem crescido, né? Mas é melhor pertinho, doutora. Não, com certeza. Eu prefiro muito pertinho. Mas você entende que existem casais que, para certos casais, é melhor estar em quartos separados. Tem casal que vive melhor em casas separadas, imagina. Tem também esses casamentos modernos, né? Então, assim, nem todo mundo que está em quartos separados está necessariamente passando por problemas. Eu quero deixar isso claro também, porque às vezes pode criar-se uma discussão assim. Não está com abuso na cara do cônjuge, né? Ficar assim pensando, nossa, mas será que a gente está passando por um problema? Mas foi uma escolha e tá tudo bem? Tudo bem. Se a separação do quarto foi por causa de ronco, isso é um alerta importante, porque é alerta de saúde. Ô, doutora, quem está ouvindo a gente agora deve ter assim, eita, minha mulher reclamou ontem à noite que eu estava roncando, ou o contrário. Começa por onde? Procura uma especialista como a senhora para entender o que é. Pede desculpa primeiro, né, em casa. Faz as pazes. É bom ir o casal, né? É bom ir os dois. Eu acho importantíssimo que a consulta de sono seja o casal. Porque muito do que acontece com a pessoa que ronca e faz apneia não é percebido pela pessoa que ronca e faz apneia. Ele não está fazendo aquilo ali querendo. Né? Porque ele está dormindo. Né, ele está dormindo, ele está em fase de sono profundas, ele está relaxado. Não é para irritar a mulher, não. E aquele ruído alto que muitas vezes fora do quarto a pessoa ouve, não desperta a pessoa que está roncando. E é um barulho muito, muito alto muitas vezes, né? E não desperta a própria pessoa que está roncando. Então, eu preciso do relato de quem observa o outro dormindo. Porque a apneia obstrutiva do sono, apesar de não ser uma doença silenciosa, porque ela vem acompanhada de ronco, e o ronco não tem nada de silencioso, ela é uma doença que pode sim passar despercebida. E o ronco é o grande sinal. Então, a gente não pode normalizar o roncar e nem estigmatizar a pessoa que ronca, de criar-se um constrangimento ou ou virar chacota até a questão do ronco. Porque ela pode ser um problema de saúde.
Entendeu? E a gente tem que normalizar a conversa e falar. E tenho muitos pacientes que eu pergunto, você ronca dentro de uma anamnese normal, às vezes não foi nem eu que trouxe o paciente para consulta. E eu pergunto, você ronca? Dizem que eu ronco. Eu não sei, né? Aí eu digo assim, se dizem que você ronca, é porque você ronca. E se você não aceitar o fato que você ronca, vão lhe gravar. E se você disser que não é você, vão lhe filmar, né? Até lhe convencer que você ronca. Se você dormir só, não vai saber nunca que ronca, né? Não vai saber nunca que ronca. Porque você não... E principalmente não vai saber nunca que tem apneia. Aí qual é o grande marcador? É aquele sono sem qualidade. Ô, doutora, é aquele eu durmo e eu não descanso. Há alguns casos, vou até perguntar assim, me perdoe a pergunta. Há alguns casos da questão do ronco que somente uma higiene, a chamada higiene do sono, que a gente fala tanto hoje, pode ser solução? Com certeza. É aquilo que eu te falei do hábito, é a mudança comportamental. É a mudança do decúbito, é a mudança alimentar, é o controle da ingesta de medicamentos ou de substâncias que vão aumentar relaxamento. Então, existe sim elevação do dorso da cama, existem tratamentos que a higiene do sono e essas mudanças comportamentais vão resolver, sem dúvida nenhuma. Controle do peso, atividade física para isso, alimentação, porque as pessoas relacionam muito sono com o momento de dormir. Mas, na realidade, sono é uma construção que começou hoje de manhã, quando a gente acordou. Então, quando a gente acordou hoje, tudo que vai acontecer no dia de hoje pode refletir na nossa noite. Então, a gente tem que se preocupar com o horário de dormir só quando a gente vai deitar, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar trabalhando já desde o momento. E parece, doutora, que é uma coisa que é comum para todos que roncam. Dorme muito rápido, aí a pessoa que não deu nem tempo, ao meu lado, né? não dormiu primeiro, né? Não deu nem Porque tempo. Porque tem casos até que eu acho que é possível até quem já está dormindo acordar por conta do ronco do outro, né? Sem dúvida. E existem casais que já chegaram a um acordo. Olha, eu deito primeiro, quando eu estiver dormindo, aí você vai dormir, porque aí você já não atrapalha mais o início do meu sono. E ronco baixinho para não acordar, né? Existem acordos, né? E imagina uma pessoa, por exemplo, que trabalha e tem que viajar muito para o trabalho e dividir quarto com colegas de trabalho. Eita. E que passa esse constrangimento de não deixar o outro dormir. Ou não, ninguém, aquela briga, quem vai dormir com fulano, porque fulano ronca muito. Tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo aqui que já passou por isso. Isso acontece com os times de futebol. Quando eles vão, aí tem jogadores que tem que dormir, né? Mais de um num quarto. Plantão, aí um que ronca, ninguém quer dormir Tenho no quarto muitos dele. colegas médicos, eu tenho enfermeiros, técnicos de enfermagem, que tem que dormir nos plantões e ninguém aguenta. E muitas vezes vem da pessoa do plantão e diz assim, fulano, não dá. Ninguém está conseguindo dormir no plantão porque você está roncando muito, a gente tem que resolver isso daí. Eu não quero tirar plantão com fulano, vem do né? outro, não quer, troca escala. Ah, não vou dormir com fulano, então deixa fulano dormindo nesse horário aqui do descanso, enquanto está todo mundo acordado, depois vai todo mundo dormir, fulano que vai trabalhar. Porque ninguém consegue dormir no mesmo horário que aquela pessoa. Isso vai criando um constrangimento, vai criando, claro, né, um total. estigma. Teve um vizinho lá do apartamento, não estou morando hoje não, que eu escutava do meu apartamento fechado, dele Já fechado. morei num prédio que eram mais de um bloco. Isso e eu aí escutava o ronco ele da engoliu pessoa do alguma bloco coisa que vizinho. faz muito barulho, que não tem condição. Eu escutava mesmo, eu fico Mas pensando. o ronco ele pode ser alto nessa intensidade. E a gente tem aparelhos que avaliam o sono que dão intensidades até em decibéis, tá? A intensidade desse ronco. Meu amigo. Tá vendo? E existem aplicativos O também. ronco de uma Ferrari. Se você procurar no celular, tem aplicativos que... Se você diz assim, será que eu ronco? Eu não sei, como você disse, uma pessoa que dorme sozinha. Será que eu ronco? Uma vez já me falaram. Tem aplicativos que você coloca e eles vão gravar o ruído que você faz durante a noite, através do microfone, do celular mesmo, nada muito... E ele te fala quanto tempo você roncou e como que foi esse ronco, e se é uma coisa que é um alerta. Então, tem um aplicativo que é bem, bem divulgado, que é chamado Snore Lab. Snore de ronco em inglês e Lab, de L-A-B. E esse aplicativo, ele dá esse parâmetro para você ter uma noção. Se você ronca... Aí você grava e põe na chamada do celular. E já ligar para você. Pronto, já tá lá o barulho. Ô, doutora, quem está ouvindo a gente e de repente está com esse problema, o casal, ele encontra aonde? Então, eu tenho meu consultório no Centro Médico, JP Brandão, fica ali na Rodrigues Alves 675. Lá a gente tem tanto a parte de otorrino como a nossa clínica do sono, né? Temos a unidade do Laboratório do Sono, que fica no Targino, ali no anexo do Targino. E temos a clínica, que é onde eu faço as consultas, que são ali na Rodrigues Alves 675. E quem quiser mais informação também, tem o Instagram. A gente tem trazido muita informação, porque às vezes o que falta é isso, é o entendimento do que está acontecendo. E no meu Instagram a gente tem trazido muita informação também, que é o @doutora.valeriamarques. Doutora, Diego Rodrigues é seu paciente?
Eu acredito que sim. Diego Rodrigues, Diego de Abílio é seu paciente. Eu acredito que sim. O careca. Não me é estranho. O careca que é músico, tecladista. É isso mesmo. Doutora, como cada caso é um caso, nem todos os casos é necessário cirurgia, vai ser avaliado, cada caso é diferente. As pessoas às vezes têm a dificuldade de procurar, porque eles têm medo de ser operado, eles têm medo de precisar do CPAP, às vezes eles têm medo de fazer o exame do sono, né? E isso acaba retardando muito a procura da ajuda, que é esse medo. E eu digo que o medo não ajuda em nada, só até porque não vai, esse não é, e eu quero que fique bem claro, esse não é um problema que se resolve sozinho. Isso não vai passar. Então, ronca apneia obstrutiva do sono tem que ser enfrentado. E esse enfrentamento começa procurando a consulta e vendo o porquê de você roncar, dando um diagnóstico se tem apneia do sono, que é o principal, e a partir daí recebendo o tratamento mais adequado. Doutora Valéria. Só explicando aqui, é porque então Deus foi muito maravilhoso com as viagens do Canabaiana e permitir que a gente sempre ficasse todo mundo em quartos separados, né? Porque esse Diego é paciente dela, deve ser por isso que ele não ia deixar ninguém descansar nas viagens, né? Então tá ótimo. Que coisa boa. Deus maravilhoso. Sempre a gente tá em quartos separados. Ou coisa tão banha. Coisa boa. Aí sim todo mundo dorme. Doutora Valéria, ela é especialista em sono. E se você está passando por esse problema, seu companheiro, sua companheira, procure a doutora Valéria, de repente vai ser resolvido de uma forma tão simples, né? Hoje, muito futebol está se apegando à SAF, né? Sim. Aí tem aqui a Salve-se, né? Pode salvar o seu casamento. Trocadilhos. Salve-se. Mas chega casal lá estressado, não chega, doutora? Muitos. Já tem que separar alguma briga? Chegam pessoas, eu digo que a pessoa que está privada de sono, ela chega no consultório destruída. É mesmo. Né? O semblante do indivíduo que não dorme, ele é de uma pessoa que não está bem. Imagina depois que fica boa, ou doutora milagrosa. Eu acho lindo, eu acho que é por isso que eu gosto de trabalhar com sono. Primeiro porque eu gosto muito de dormir, eu queria que todo mundo tivesse essa chance de dormir bem. É muito bom. Né? E principalmente porque a gente vê a melhora que o paciente tem em qualidade não ronca, de vida. Não, né? Ai dele, se mas você sabe que se ele ganhar um pezinho a mais, eu já sei quando ele ganha algum peso a mais, porque ele ronca. E aí, baixa, às vezes, ele perder 1 quilo, 1,5 quilo, ele para de roncar de novo. Vai dormir então, é o grande termômetro. Eu já fiz o exame dele, não é porque ele estava com peso acima, eu cheguei a fazer o exame, o tratamento dele foi perda de peso. Tá vendo aí? Então, às vezes, e você é parar de beber. Pronto. Tá. Olha aí. Porque peso eu não posso perder, né? Então eu tenho que parar de beber mesmo. Doutora Valéria Pinto, obrigado, doutora. Sempre um prazer, tema interessante, viu? Sem dúvida. E assim, tem muita gente que ronca, né? Uma coisa demais. É uma coisa natural, né? E tem tratamento. Tem tratamento. Esse é o principal. Que é bom demais. Nem todo mundo merece dormir bem. É verdade. Quem ronca e não tem qualidade e quem está do lado. Todo mundo merece dormir bem. Principalmente quem está do lado, né? Não é não? Não tem nada a ver com a coisa. Doutora, obrigado, querida. Sucesso, Um abraço, viu? Gente, obrigada por me chamar.